Bem-vindo à Câmara Silenciosa. Sombras guardam segredos. Silêncios escondem histórias, lendas reais e relatos que arrepiam. Você já acordou no meio da noite com um cheiro de cabelo queimado? Aquele aroma acre, quase humano, grudando na sua língua como cinza? Pois imagine abrir os olhos em completo silêncio, sem saber onde está, ouvindo apenas gotas caindo. Plim, plim, plim. E sentir um frio tão profundo que parece estar vindo de dentro do seu próprio corpo. Agora respire fundo, segure o ar e imagine que, ao sair da escuridão, você encontra nada além de água negra por todos os lados. Nenhum barulho de vida, nenhuma voz humana, só uma névoa grossa subindo das águas como se estivesse viva. E os gritos que ainda ecoam nos seus ossos, mas que ninguém mais ouve. Essa é a história de Eliza Maynard, a única sobrevivente da Noite dos Demônios de Caddo Lake. Eliza nasceu em 1895, filha de um médico local e uma mulher que lia tarô, às escondidas. Cresceu entre livros proibidos e histórias antigas contadas em sussurros. Desde pequena, tinha sonhos vívidos demais, visões que não pareciam vir de lugar nenhum. As pessoas diziam que ela tinha o véu fino, que podia ver o que os outros não viam. Ela vivia em Jefferson, Texas, perto de Caddo Lake, um lugar onde o tempo parece dobrar-se sobre si mesmo. Lendas locais falavam de vozes que chamavam do fundo das águas, de criaturas que caminhavam entre as árvores, de almas presas à margem do mundo real. Mas para Eliza, essas histórias eram reais, e ela sabia disso. Em 1913, aos 18 anos, Eliza foi levada por um grupo de jovens amigos para uma excursão noturna pelo lago. Era uma brincadeira, algo para assustar uns aos outros. Mas o que aconteceu, naquela noite não foi nenhuma brincadeira. 5 entraram no barco, um só voltou. Eliza, quando resgataram seu corpo boiando horas depois, ela estava completamente vestida, molhada até os ossos, mas viva. Seus olhos, porém, nunca mais foram os mesmos. Parecia que tinham sido roubados e substituídos por 2 janelas abertas para outro mundo. E o que ela tentou contar? Bem, isso ninguém quis ouvir. Caddo Lake não é apenas um lago. É um buraco no tecido do tempo. Formado por um deslizamento de terra natural há séculos, ele se tornou palco de centenas de desaparecimentos inexplicáveis. Os nativos Caddo sempre souberam. Ali, o mundo entre os vivos e os mortos era frágil. Os colonos brancos ignoraram os avisos. Construíram casas na beira d'água, fizeram trilhas, usaram suas águas para pesca e transporte. Até que, em 1871, uma menina de 12 anos entrou no lago para nadar e nunca mais saiu. Seus gritos foram ouvidos por horas, mas ninguém encontrou sequer roupas. O lago tem um cheiro único, úmido, apodrecido, com um leve toque de ferro, como sangue velho misturado. A terra. A água é turva, verde escura, como se guardasse segredos. Muitos juram ter visto rostos nas profundezas, mãos batendo contra o casco dos barcos. Alguns dizem ouvir risadas infantis no meio da noite. Eliza conhecia essa história. Tinha ouvido delas desde criança, mas nunca imaginou que faria parte dela. Até aquela noite ela acordou com dor, uma dor surda, latejante, como se tivesse sido arrastada por quilômetros. Estava deitada no chão úmido, envolta em musgo grosso e raízes retorcidas. Suas pernas tremiam, sua boca estava seca como papel velho, e havia algo em suas costas, uma marca longa e fina, vermelha, como se alguém tivesse passado um dedo, fechado em garra pela sua pele. O céu estava escuro, o lago silencioso. Mas os sons vinham de longe, um murmúrio constante, como se alguém estivesse rezando debaixo d'água. Eliza tentou gritar, mas sua voz saiu como um sussurro rouco. Quando tentou se levantar, tropeçou e caiu em frente a um espelho d'água. Olhou para si mesma e sentiu um frio que não veio do lado de fora. Seu reflexo não piscava. Antes daquela noite, Eliza teve sonhos. Sonhos com água, com correntes, com vozes chorando em idiomas que não entendia. Teve visões de homens com máscaras, de madeira dançando em círculos cantando coisas antigas que faziam seu coração acelerar. E uma vez, acordou com a mão de alguém em seu ombro, mas não havia ninguém ali.
Ela contou tudo isso a seu pai. Ele a mandou tomar chá de camomila e descansar, contou a mãe. Foi levada a um padre que disse que eram devaneios de menina solitária. Mas Elisa sabia. Algo estava vindo. Algo que o lago mantinha preso há muito tempo. E agora queria mais. Na noite do passeio, antes de embarcarem, ela hesitou. Sentiu o cheiro da água. Ficou enjoada. Quase vomitou. Disse aos amigos que não. Deviam ir. Eles riram dela. Chamaram-na de medrosa, de histérica, de bruxa. Ninguém ouviu. O barco balançava levemente. As lanternas tremeluziam com o vento. As risadas eram altas, o álcool fluía. Elisa estava sentada na popa, observando o lago. E então, o primeiro grito. Alguém sumiu. Sem barulho, sem movimento. Simplesmente não estava mais ali. Depois, outro e outro. As luzes começaram a apagar-se umas após as outras, como se algo as estivesse engolindo. O lago ficou mais escuro, mais denso. E o barco começou a afundar, mas não por causa da água. Era como se o próprio lago estivesse puxando-os, como se tivesse dedos invisíveis agarrando os pés, puxando-os para baixo. Elisa tentou nadar, tentou gritar, mas a água era gelada, densa, como óleo. Ouviu vozes embaixo d'água chamando seu nome. Viu olhos brilhantes no escuro. E então, silêncio. Ela acordou sozinha. Quando Elisa foi resgatada, ninguém acreditou nela. Diziam que ela havia bebido demais, que tiveram um ataque de nervos, que os outros provavelmente fugiram e a deixaram para trás. Mas os corpos nunca apareceram, nem os pertences, nem o barco. A polícia interrogou-a por horas. Perguntaram se ela havia feito algum pacto, se havia usado magia, se era bruxa. Ela tentou explicar. Falou das vozes, das mãos, da água viva. Disseram que era louca, que precisava de ajuda médica. Foi internada em um hospício perto de Dallas. Lá escreveu cartas, diários, desenhos, tudo sobre o que viu. Ninguém leu, ninguém ouviu. Em uma carta, ela escreveu: "Eu não matei ninguém, eu só sobrevivi." Mas sobreviver em histórias assim também é um crime. Elisa virou piada. Um caso policial sem solução. Uma menina que perdeu tudo e virou alvo de chacotas. Jornais a chamaram de bruxa do lago, sobrevivente maldita, portadora de azar. As pessoas cuspiam quando ouviam seu nome. Chegaram a jogar pedras na casa de sua família. Sua mãe morreu meses depois de tristeza. Seu pai abandonou a cidade e Elisa, trancada num quarto branco, repetia para quem quisesse ouvir: "Eu não queria ser a única. Não escolhi isso, mas ninguém acreditava. Na verdade, nem os médicos acreditavam que ela estivesse realmente ali. Às vezes, diziam que ela simplesmente sumia por dias. Outras que falava sozinha, com vozes que mudavam conforme a lua. Ela viveu até os 62 anos. Morreu num quarto vazio, com as paredes cheias de desenhos de olhos, todos olhando para ela. Hoje, os diários de Elisa estão guardados num arquivo público em Austin. São poucas páginas, manuscritos rabiscados com caneta manchada, algumas figuras grotescas, símbolos estranhos e linhas repetidas 1000 vezes. Não me deixe aqui. Ela vai voltar. O lago respira. Poucas pessoas têm acesso a eles. Algumas dizem que, ao tocá-los, sentem um frio repentino. Outras relatam sons de água pingando em salas secas. E há quem jure que, ao ler certas partes, ouviu uma voz feminina perguntar: "Você acredita em mim?" Turistas que visitam Caddo Lake dizem ouvir nomes sendo chamados durante a noite. Alguns juram ver uma figura feminina andando pelas margens, molhada, olhando fixamente para a água. Há vídeos que mostram formas humanas refletidas nas águas quando não há ninguém por perto. Uma equipe de documentaristas filmou em 2018. Um dos microfones captou, em meio ao silêncio absoluto, uma voz clara dizendo: "Por que você não escutou?" Nunca mais gravaram nada depois disso. O equipamento simplesmente parou de funcionar. Elisa não foi apenas uma sobrevivente, foi uma testemunha, uma mensageira, uma alma que viu o que não deveria ter visto e carregou esse peso até o fim. Ela não era vilã, não era louca, era apenas alguém que foi escolhida. E não por acaso. O lago não escolhe aleatoriamente,
Ele escolhe aqueles que podem ver, que podem lembrar, que podem contar, mesmo que ninguém queira ouvir. E enquanto houver alguém que ouça, mesmo que tarde demais, Elisa não terá vivido em vão. Hoje, muitos viajam a Caddo Lake buscando o paranormal. Procuram fantasmas, fenômenos inexplicáveis, evidências de vida extraterrestre. Mas poucos procuram Elisa. Poucos buscam entender o que ela viu, o que ela sentiu, o que ela tentou contar. E talvez seja isso o mais cruel. Não o horror em si, mas o fato de que ele pode se repetir quantas vezes forem necessárias, até que alguém finalmente escute, até que alguém acredite. Elisa Maynard nunca quis ser lembrada como uma lenda. Nunca quis ser chamada de maldita, de louca, de bruxa. Ela só queria que alguém ouvisse, que alguém entendesse, que alguém soubesse que ela existiu e que, mesmo em meio ao terror, tentou salvar quem pôde. Mas às vezes, sobreviver é o maior castigo de todos, e enquanto o lago continuar respirando, ela nunca vai descansar. A chama se apaga. Foi só um conto ou algo te chamou da escuridão? Curta, comente e inscreva-se. Aqui o silêncio nunca é o fim.